Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda parte da entrevista com o professor José Mário, Master Coach. A primeira parte da entrevista, nós pudemos falar sobre coaching, nós pudemos esclarecer algumas dúvidas sobre o processo de coaching, o que é o processo de coaching, o que é mentoria, qual é a diferença desses dois termos. Podemos também, na primeira parte da entrevista, falar como o processo de coaching ajuda a você que está empreendendo, a você que está abrindo o seu negócio, como o processo de coaching vai te ajudar a abrir um negócio, a desenvolver a sua ideia, a tornar a sua ideia em realidade. Hoje, na segunda parte da entrevista, a gente vai falar exatamente como descobrir qual negócio eu vou abrir. Essa é uma pergunta que normalmente, professor José Mário, as pessoas se fazem. Muitas vezes a pessoa tem um certo capital, mas elas se perguntam o que abrir? Qual o negócio mais rentável? Qual o negócio que pode dar um retorno interessante? Então a gente vai começar a fazer exatamente essa pergunta. E para você que ainda não viu a primeira parte da entrevista com o professor José Mário, você pode acessar, você pode fazer um download diretamente no nosso site www.talentos4 escritoriovirtual.com.br. E a gente vai conversar exatamente agora com o professor José Mário, perguntando para ele como descobrir qual negócio abrir. Uma pessoa que tem um determinado capital, sei lá, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil reais, ou a pessoa que não tem um capital próprio e que de repente conseguiu um financiamento em alguma agência financiadora, como o BNDES, como o Desembaía. Isso. O que abrir? Okay, O que é que você nos diria para poder responder essa pergunta, professor José Mário? Essa pergunta é uma pergunta interessante. Eu começo respondendo ela com um episódio de um aluno que ele trabalhava numa cidade, no balcão do Sebrae. E as pessoas iam perguntar ele: fulano, qual o negócio que tá bom e tal? Ele falou: se eu soubesse eu não estaria aqui, eu teria montado meu negócio e montado. Isso é uma pergunta que as pessoas veem muita gente perguntar: e aí, eu tô com dinheiro para montar um bom negócio. E as pessoas estão buscando muitas alternativas de negócio. O Brasil, pela sua essência, é empreendedor. E tem um dado interessante que, depois de muitos anos, hoje os empreendedores por negócio suplantam os empreendedores por necessidade. A gente chama o empreendedor de oportunidade e o empreendedor de necessidade. Por oportunidade. Isso exatamente torna um negócio, o Brasil, um país muito saudável do ponto de vista econômico, quando você considera que as pessoas estão investindo por oportunidade. Então, o que não era assim, não era assim. Há 10 anos era exatamente o contrário. E isso, a gente tinha taxas de quebra de empresas, de falências, muito altas. A mortalidade das empresas nós tínhamos uma taxa grande de mortalidade. Em 2004, 80% das empresas quebravam em até 2 anos. Atualmente, essa taxa de mortalidade, ou seja, o quanto por cento das empresas que abrem durante aquele período que elas quebram, ela caiu para baixo de 50% nos últimos estudos que foram feitos pelo Sebrae. Me parece que o último estudo chegou até em torno de 30%. Então você tem uma redução muito disso, um movimento relativamente paralelo com a modalidade de empreendedorismo. Porque o empreendedor por oportunidade é aquela pessoa que ele não precisa do dinheiro amanhã para sobreviver. Ele monta, ele pode esperar o negócio maturar com 6 meses, 1 ano, para que ele possa retirar algo e ter uma longevidade no negócio. Já o empreendedor de sobrevivência é aquele cara que foi demitido da empresa ou conseguiu uma grana, a gente brinca que pegou os tempos, né, que fala, ou seja, pegou a rescisão, monta o negócio, só que daqui a 30 dias ele precisa daquele dinheiro de volta. Sim. E ele começa a minar o negócio. Então esse empreendedor, por necessidade, quando ele não planeja adequadamente, ele tende a ter problemas seríssimos. Então deixa eu ver se o meu telespectador, meu ouvinte, a pessoa que está nos assistindo esse vídeo,
só para que a gente possa esclarecer, nós temos dois tipos de empreendedorismo. A pessoa pode empreender de duas formas. Temos o empreendedorismo por oportunidade e o empreendedorismo por necessidade. O empreendedor por oportunidade é aquele que investe de maneira mais profissionalizada, que investe utilizando um plano de negócio. E o empreendedor por necessidade é aquele que se vê obrigado a empreender e que muitas vezes não tem as ferramentas, as tecnologias gerenciais para empreender. Seria mais ou menos isso? Exatamente, aquele cara que na garagem de casa ele abre e transforma um bar, por exemplo. Não é que dizer que esses caras eles não dão certo, existem alguns casos de sucesso, isso é fato. No entanto, os dados mostram que 80% dessas empresas elas quebram até 2 anos por falta de planejamento principalmente. Ou seja, é um empreendedorismo mais amador. Exatamente. O empreendedorismo por oportunidade e o empreendedorismo mais profissional, seria isso? Até pela necessidade. Se eu tenho necessidade, eu não posso esperar 6 meses planejando o negócio, porque eu preciso no mês que vem pagar minhas contas. Há um estudo que diz que as empresas que têm maior longevidade, elas planejam no mínimo 6 meses. Quanto mais tempo a pessoa planeja a abertura de uma empresa, há uma tendência de conseguir ter mais longevidade no seu negócio, ou seja, se o negócio fica aberto por mais tempo. O cara de necessidade não consegue, porque ele não pode esperar 6 meses para pagar a conta do cartão que vence daqui a 10 dias. Então a primeira dica do profissional, do Master Coach, professor José Mário, é exatamente essa: planeje. Não queira abrir um negócio de maneira afoita, de maneira impensada. Planeje o seu negócio. Se você quer ter sucesso no seu negócio, faça um bom plano de negócio, faça um bom planejamento estratégico, porque a sua probabilidade de dar certo é muito maior. Absolutamente. Mas vamos voltar, José Mário, à pergunta, né? Isso. Como descobrir? É por isso que é bom a gente estar conversando com quem entende, porque a conversa se torna rica. A gente aprende muito exatamente quando a entrevista é com realmente quem entende do assunto. Mas voltando para a nossa pergunta inicial, como descobrir qual negócio a gente deve abrir? Ok. Um ponto que eu considero importante é você ter que identificar ou descobrir, entender primeiro, definir qual é a sua área de abrangência de trabalho. Por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim, olha, eu tenho um primo lá em Natal, por exemplo, eu tenho uma família em Natal, que está ganhando muito dinheiro, sei lá, com locadora de carro. Por exemplo, não é real, isso é fictício. Aí eu falo, então eu vou botar uma locadora aqui em Salvador também. Acho que as pessoas pensam que é simples assim. Na verdade, para você descobrir, para empreender, você precisa ter conhecimento de mercado. E como é que você tem conhecimento de mercado? Conversando com as pessoas de uma maneira simples, porque as pessoas são muito sábias. No entanto, você buscar dados concretos sobre os mercados que você tem, as necessidades que existem. Se você não puder pagar uma pesquisa de mercado, você pode, por exemplo, buscar órgãos como o Sebrae, a SEI, que é o órgão do Estado que desenvolve pesquisa, alguns sites especializados, por exemplo, ligados aos setores de franquias, por exemplo, que tem uma série de dados e informações que você pode ver as tendências de mercado. Isso é uma das maneiras de você descobrir. Porque se você está botando dinheiro, obviamente você quer retorno. Tem um amigo meu que eu perguntava assim, bicho, é um bom negócio que você tem, rapaz? Não existe negócio ruim. E todo negócio é bom desde que ele esteja no momento adequado, no local adequado. Uma outra dica que eu dou... Então, a primeira dica é conhecer o mercado. Conhecer o mercado, isso é essencial. É você não entrar no mercado de maneira amadora, de maneira... conhecer, reunir informações para poder conhecer o mercado e até perceber as oportunidades e as ameaças que esse mercado apresenta. Isso. Uma outra maneira é você buscar tendências. Você participar de feiras, participar de rodas de discussões, ou, enfim, centro de convenções, descobrir quais são os eventos aqui ou fora da cidade. O que está se fazendo de novo? Porque é muito comum eu ver também, por exemplo, eu vejo que meu amigo ou meu vizinho está rico, entre aspas, na minha visão, porque está com um mercadinho. Aí eu vou lá, acho que aquilo é suficiente, abro um outro mercadinho. Daqui a pouco termina quebrando os dois, porque o mercado só cabe um e eu entro na concorrência. Então, eu buscar descobrir tendências e coisas novas, eu posso me diferenciar para buscar novos horizontes. Então, a segunda dica seria, busque enxergar as tendências, leia sobre tendências e adapte à sua realidade, porque às vezes o que deu certo em São Paulo não dá certo necessariamente em Salvador. Eu tenho e isso é extremamente hipotético, é uma coisa que empírico da minha cabeça.
que eu digo o seguinte, que em média um negócio de São Paulo para cá leva uns 6 meses para pegar de diferença. Se está bem em Salvador, leva mais, às vezes leva menos, às vezes leva mais. Mas 6 meses é uma média que eu faço muito empiricamente. Então, o que dá certo lá pode não dar certo aqui. O que dá certo no interior, que foi muito bom, talvez não caiba aqui. Então, adaptar tudo isso, da minha pesquisa de mercado e minha pesquisa de tendências à minha realidade é essencial. Mas talvez já a primeira questão é o que é que eu quero desse negócio. As pessoas acham assim, rapaz, meu amigo, Zé Mário, eu quero montar um negócio, eu quero ganhar dinheiro. Falei, cara, vai buscar, porque você montar dinheiro, você vai ganhar dinheiro ao montar um negócio. Só que antes de ganhar dinheiro, vem uma série de coisas antes que fazem parte do pacote. Então, definir muito claramente qual é o seu objetivo e o seu prazo para esse objetivo é essencial. E aí entra o trabalho de coach. Definir claramente o objetivo, lembra onde eu quero chegar, que eu falei na primeira parte? Onde eu quero chegar e onde estou é essencial, para saber se eu estou disposto a esperar aquele tempo, ou o que eu preciso investir para um tempo mais curto eu tenho disponível. Muitas empresas quebram porque as pessoas também não conseguem dimensionar, e aí seria talvez a quarta dica, é dimensionar exatamente o quanto eu preciso de recurso financeiro, de tempo, para fazer aquilo acontecer. Eu vejo, inclusive, já franquias, empresas franqueadoras que montam lá na sua previsão uma necessidade de capital, sei lá, investe a 20 mil e ganha dinheiro. Quando a gente senta para analisar, porque a gente trabalha também com isso, a gente vê que aqueles 20 mil dá para um capital de giro, ou seja, é o dinheiro que eu preciso para pagar minhas contas, só para 30 ou 60 dias. E quando a gente estuda o mercado, a gente entende que a empresa às vezes precisa de 6 meses a um ano para poder chegar à maturidade. Então, meu capital de giro não é para 60 dias, e sim para um ano. Muitas vezes. Então, quando que acontece no terceiro mês? Falta dinheiro. Aí as pessoas começam a entrar, às vezes, numa ciranda ruim. Então, às vezes a ideia pode ser até boa. Exatamente. O negócio pode ser muito promissor, mas porque ela não planejou o início do negócio, pode ser uma maravilhosa ideia, uma maravilhosa oportunidade que escorre pelo ralo, né? Que é exatamente, não tem êxito, tem fracasso. Exato. E para ser bem didático, então, só para revisar, a primeira dica que eu falei em ordenar a terceira, que é importante, é o que é que eu quero desse negócio? Eu vou sobreviver, eu vou investir, estou pensando na minha aposentadoria. Segunda questão, conheça o seu mercado, saiba quem são seus clientes, quem são seus concorrentes, seus fornecedores. O terceiro é, quais são as tendências desse seu mercado, para ver se eu posso inovar e não concorrer com quem já está. E por fim, saiba e busque de repente um especialista para saber exatamente o quanto eu preciso de dinheiro e de outros recursos para aquele negócio. Porque eu conheço muita gente que monta seus negócios e no meio do caminho descobre que só tinha 50% do recurso, não só financeiro, mas às vezes de mão de obra, às vezes de recursos outros na empresa. Oi, José Mário, e me diga uma coisa, e conhecer o negócio, não é? Quer dizer, conhecer o negócio, também não, porque você falou conhecer o mercado. Isso. Conhecer o negócio também não seria importante? Porque, por exemplo, o cozinheiro que é dono de um restaurante, talvez ele tenha uma probabilidade maior de dar certo. Qual outro exemplo a gente poderia dar? Um farmacêutico que é dono de uma farmácia, talvez a probabilidade dele dar certo é muito maior. Eu queria lhe ouvir um pouco. Claro. Conhecer o negócio também é muito importante? Eu creio que conhecer o negócio sim, não necessariamente conhecer da operação. Por exemplo, eu conheço restaurante, para você, um chefe de cozinha, que é um tipo de cozinha, aí sim, ele saber cozinhar, porque o negócio dele depende da grife dele. Mas não necessariamente ele pode ser o cozinheiro mais exímio, mas é o cara que tem a maior capacidade de criar os sabores e fazer o relacionamento. Sim. No entanto, eu conhecer profundamente o negócio, mesmo que eu não saiba operar, é essencial. Eu preciso saber como fazer, eu preciso saber como lidar com as pessoas e como esse negócio se insere no mercado, nas suas necessidades. Então, conhecimento do negócio é essencial. Não necessariamente saber operar, mas saber fazer as pessoas operarem, aí sim, isso é o primeiro papel. Então, eu poderia dizer, então, que o empreendedor ele deve ter 2 tipos de conhecimento. O conhecimento do negócio e o conhecimento de negócio.
Ok. Conhecimento do negócio seria exatamente conhecer a dinâmica do negócio. Então, por exemplo, se ele é dono de uma farmácia, conhecer como a farmácia opera, quais são as peculiaridades da legislação. Se ele é dono de um mercado, conhecer como é que é toda a estrutura de um varejo. Perfeito. Se ele é dono de um restaurante, saber onde ele deve comprar as melhores carnes, os melhores produtos, os melhores vinhos para o restaurante dele, a melhor matéria-prima. Mas conhecer também, não só do negócio, mas conhecer também de negócio, que é exatamente conhecer de gestão, estudar os mercados, o cenário. Então, a partir disso que o professor José Mário falou, nós podemos sintetizar que o grande empreendedor, ele conhece de negócio e ele conhece do negócio. Muito bem. E por onde descobrir como começar? Ótima pergunta. Porque diante de tanta coisa a fazer quando você abre uma empresa, por onde começar? Então eu já descobri o que é que eu devo abrir, eu já percebi que eu devo abrir algo que de alguma forma eu tenho um certo talento, já percebi que essa empresa vai me gerar uma determinada rentabilidade ao longo do tempo, mas eu não sei, diante de tanta coisa, eu não sei por onde começar. Qual é o seu conselho para a pessoa que quer abrir seu negócio? Por onde ela deve começar? Eu sempre aconselho as pessoas, quando vão montar um negócio, como eu já citou, montar o planejamento, isso que você citou. Eu recomendo inicialmente também priorizar a busca de resolver as questões burocráticas, porque eu vejo muitos negócios que eles começam de qualquer maneira e de maneira absolutamente informal e com muito pouco tempo e é exigido às vezes uma nota fiscal, às vezes algum tipo de regulamentação ou uma fiscalização chega de alguma maneira até ele e ele se encontra, às vezes, popularmente chama de calça curta, e às vezes você quebra um negócio por ter cometido uma infração e você ter recebido uma multa. Então eu sempre recomendo que o empreendedor que quer ter um negócio, ele precisa buscar se formalizar o mais rápido possível, seja como empreendedor individual, que hoje o governo federal estimula através do Sebrae isso de uma maneira muito simples, seja como um micro pequeno empresário. E eu sempre costumo dizer que eu não sou a favor da busca do ideal, da situação ideal e perfeita para se começar. Eu recomendo que as pessoas trabalhem com o concreto, o que é que temos para hoje. Então, às vezes eu não tenho como ter uma estrutura, uma mega estrutura, mas eu tenho uma estrutura enxuta. Então, por exemplo, os escritórios virtuais, como é o caso da Talentos 4, inclusive extremamente recomendado. Eu comecei minha carreira em parte como coach, utilizando a estrutura da Talentos 4, para que eu tenha uma estrutura formal, uma estrutura que passe credibilidade, porque principalmente na área de serviços, credibilidade é essencial, mas em qualquer negócio, se a estrutura física ou a maneira de contato com o cliente, qualquer tipo de contato com o cliente, que a gente nos momentos da verdade, eles são essenciais para que você consiga ter credibilidade. Então, mantenha uma estrutura simples, uma estrutura enxuta que te dê flexibilidade. Por quê? Porque naqueles meses que você tem um faturamento melhor, ótimo, sobra uma grana, mas quando cai, eu tenho uma estrutura simples, porém formalizada, eu consigo manter aquele processo sem ter uma ruptura, ou seja, sem passar aperto, se a gente falar bem no popular, sem passar aperto. Então, a busca da formalização é o primeiro passo no primeiro passo. Em paralelo a ele, porque você tem todo um processo burocrático, a formalização da sua ideia em um papel, para que você consiga estruturar suas ideias ou buscar investidores, também deve caminhar lado a lado. Que é o plano de negócio. Como, por exemplo, o plano de negócio. Que é o planejamento estratégico. Exatamente, que seria a maneira mais prática e rápida para você fazer. Porque você chega para um empresário, ou você chega para um banco, ou qualquer outra entidade que vai te ajudar a te financiar de alguma maneira, até mesmo um fornecedor, se você chegar com uma ideia, o cara vai achar muito bacana. Mas ele pode te fazer algumas perguntas que você vai ficar ali desconfortável por não ter as respostas. Se você faz um planejamento mínimo, sem grande complexidade, você vai ter pensado já de maneira mais concreta o seu negócio, com informações, e vai ser mais convincente. Então você vai ter um apoio em relação a isso. E uma coisa já que eu acho muito importante, que eu vejo as pessoas às vezes, muito apoio dizer, não, todo meu negócio é apenas com recursos próprios. Isso é uma crença que tem no Brasil, de que eu tenho orgulho de ter tudo sido financiado com o meu próprio bolso. É o dinheiro mais caro que tem.
Porque aquele dinheiro que é o meu, daqui a 30 dias, daqui a 60 dias, eu preciso parte dele para poder me remunerar. Então, a busca de sócios, a busca de investidores, de bancos de fomento, trazem muitas das vezes, eu não estou dizendo isso como regra única e absoluta, mas muitas das vezes, uma maneira de você financiar seu início de trabalho. Agora, para isso eu preciso ter um planejamento, eu preciso ter transparência na gestão e formalização. Esses elementos vão me dar mais concretude, assim, algo mais concreto para poder discutir com alguém e ter um negócio contínuo. Para que esse dinheiro também não gere um endividamento que você tenha dificuldade de pagar, mas para que ele possa ser uma alavancagem para o seu negócio. E foi isso que aconteceu com muito empresário, eu lembro bem isso. Eu brinco, eu era bebê, mas eu tinha 19 anos já. Em 94, muitos empresários que eu conhecia, e isso foi em nível nacional, com a virada do Plano Real, quebraram porque a mentalidade naquela época de tomar dinheiro, onde você tinha uma volatilidade muito grande, eu tomava o dinheiro, aplicava ou comprava alguma coisa, com a inflação eu ganhava. Depois dessa mudança da economia, o dinheiro que eu tenho que tomar para aquela finalidade, ele tem que ser aplicado naquela finalidade, porque é aquilo que vai bancar aquele investimento. Então, se endividar não é problema, não é vergonha nenhuma, muito pelo contrário. Até o Silvio Santos brinca que quem mais se endivida é quem tem crédito. Se você não tem crédito, você não pode se endividar. Agora, você tem que saber distinguir o crédito bom, que é o que acontece com muitos empreendedores no início, ele entra num cheque especial pessoal para poder investir no negócio. É o pior crédito possível, aí ele quebra. Porque a taxa de juros é muito alta. Muito maior. Para dar um exemplo disso, você pega um cartão BNDES, por exemplo, um investimento inicial em torno de 8% ao ano, enquanto você num cheque especial, uma taxa muito boa chega a 6% ao mês, que dá, se você for analisar, em torno de 106% ao ano. Imagina, 8% contra 106%. E eu conheço, é quase um tiro no pé. Da cabeça, talvez. Porque eu não acredito, eu não conheço poucos negócios que consigam te dar uma rentabilidade de tudo, que te dê 106% ao ano e que te dê uma longevidade nela, porque eu posso até conseguir pagar o financiamento, mas não sobra nada para mim, não sobra nada para reinvestir. Então, planejar financeiramente, escolher a linha de financiamento adequada, esse é o primeiro passo. Então, recapitulando as 4 ideias, os 4 conselhos que você nos oferece. Primeiro você tem que definir o que é que eu quero desse negócio. Primeira coisa. Isso é inconteste. Se eu quero viver daquilo ou se aquilo ali vai ser um complemento de renda para médio e curto prazo. Segundo, eu preciso compreender bem do meu negócio, ou seja, do meu mercado, né, de onde eu estou inserido. Terceiro, planejar financeiramente o quanto eu preciso desse negócio. E quarto, eu preciso conhecer de negócio. Eu preciso conhecer como funciona esse negócio. Porque tudo que eu falei, a questão da formalização, depende de eu conhecer o negócio. Formalizar uma farmácia, por exemplo, depende de uma série de elementos de legislação que, se eu não sei, eu posso passar e na hora eu não consigo tirar meu alvará. Então, eu preciso, para legalizar, eu preciso desses 4 pontos. E o outro lado é ter essas informações de uma maneira estruturada para que eu consiga levantar recursos ou de terceiros, ou de um financiamento externo, ou meu próprio, se eu optar por ele, para que eu saiba exatamente quanto daquilo vai retornar para mim em curto prazo. E no início do negócio, sempre ter uma estrutura bastante enxuta. Absolutamente. Que é o grande erro das pessoas, né? De muitos empresários querem ter uma estrutura super grandiosa, mas não tem ainda, a empresa ainda não tem robustez para isso, não tem consistência para isso. Então é melhor começar com a estrutura muito enxuta, com custos fixos baixos, do que começar de maneira louca e podendo colocar em risco o negócio, a saúde financeira do negócio. Isso, se ele faz um bom planejamento, ele consegue dosar aquilo ali, ou seja, se eu sei que em 6 meses eu não vou ter nenhuma receita ou outra receita muito baixa, é prudente que ele consiga ter uma estrutura de custos ajustados à sua realidade, para que ele tenha fôlego para ir adiante. Ele saiba que naquele período ele precisa ter uma estrutura menor, ele pode ir crescendo à medida que o negócio vai crescer. O escritório virtual pode ser um bom caminho. Absolutamente, na maioria dos negócios. Eu digo assim, principalmente, mas não exclusivamente, na parte de prestação de serviços. E quando você tem e é importante você ter um escritório virtual que tem uma localização muito fácil para as pessoas entrarem e saírem, que eles tenham um serviço de atendimento muito diferenciado para que a pessoa se sinta confortável, e uma estrutura física que seja de acordo com aquele público que ele quer atender. Então, na escolha de um escritório virtual, porque, por exemplo, entra um quarto elemento aí, que é a história que esse escritório virtual tem ou construiu.
Porque existem casos, e você sabe disso, de escritórios virtuais que entram no mercado e num belo dia a pessoa chega para ir trabalhar e está fechado, o cara quebrou, fechou, faliu e fugiu. Então buscar saber de pessoas, por exemplo, já que você tocou no assunto, que vão buscar um escritório virtual quem são as pessoas que utilizam o serviço, o que é que essas pessoas pensam sobre esse escritório, é importante também ouvir a reputação também dos sócios. Dos sócios do escritório virtual, dos donos do escritório virtual também é muito importante. Com certeza. Muito bem. A gente quer te agradecer por ter nos assistido nessa segunda parte da entrevista com o professor José Mário, consultor, Master Coach e um grande conhecedor da área de gestão e de empreendedorismo. Te convidamos a compartilhar, a curtir a nossa entrevista e a baixar essa entrevista também, fazer o download dessa entrevista, para que você possa distribuir essa informação com seus amigos. Você estará fazendo um grande bem para o nosso país. No momento que nós estivermos instrumentalizando as pessoas, no momento que as pessoas estiverem conhecendo mais sobre negócios, nós vamos estar diminuindo, como o professor José Mário falou, como o José Mário falou muito bem, estaremos diminuindo a taxa de mortalidade de empresas do nosso país. Quando uma empresa morre, é uma grande tristeza, porque é o sonho que está sendo exatamente, né? É um sonho, é um projeto que está morrendo. Então, muito obrigado por nos ter assistido e te convidamos para a terceira parte dessa entrevista.